Seja bem-vindo ao Notas do Dan. Neste episódio, damos continuidade à série sobre um dos livros que mais me marcaram, Detalhes Sórdidos, do autor Fernando H. de Marchi. A obra, disponível gratuitamente no Google Play Livros, é intensa, profunda e construída com uma sinceridade rara. Aqui, compartilho cada capítulo com minhas próprias palavras, trazendo um resumo narrado que respeita a essência da obra. Se a história te interessar, recomendo fortemente que leia o livro completo. O link está na descrição. Notas do Dan, escritas por mim, narradas para você. Prepare os fones de ouvido, pois vamos começar em 3, 2, 1. Detalhes Sórdidos, capítulo 4. Samantha havia sido a peça faltante no quebra-cabeça da mudança de Gabriel. Ainda que por dentro ele ainda fosse aquele rapaz tímido e desconfiado, ao longo dos anos ele vinha tentando construir uma aparência mais atraente de si. O detalhe é que isso vai além da beleza, envolve atitude, postura, ostentação, popularidade, estilo e tudo mais. Samantha apenas serviu como um impulso para levar Gabriel ao fim da sua transformação pessoal, concluída ao fim dos seus 16 anos. Nesta idade ele atingiu sua altura adulta, 1,79 m, e atingiu bons resultados com seu empenho na academia. Com essas mudanças, ele deixou de procurar mulheres pela internet, passando a procurá-las na realidade, pois, sem dúvida, havia se tornado mais atraente. Nosso herói também se desenvolveu mentalmente, cresceu em maturidade e principalmente em autoconfiança, mas essa evolução não foi o suficiente para impedir que ele se colocasse sob uma nova pressão, agora não mais aprender a beijar, mas perder a virgindade. Ele estava obcecado por sexo, mas depois da experiência vivida com Samantha e Melissa, Gabriel decidiu não se compromissar com mais nenhuma garota. Dessa forma ele não ficava duas vezes com a mesma menina, o que diminuía, naquela época, as suas chances de ir além dos beijos. Sua primeira oportunidade de sexo apareceu em um curso de teatro de 2 dias que havia ganhado, ainda que nem ter ido a uma apresentação em um teatro houvesse feito, quanto mais saber algo deste universo, porém, mesmo assim ele decidiu participar. Já na chegada ele se depara com uma bela garota que estava saindo, na realidade mais que isso, os dois quase se bateram de frente. Depois do susto, Gabriel fez uma brincadeirinha e sorriu, reflexo do seu novo nível de autoconfiança. A garota respondeu algo que ele nem sequer entendeu, mas pela forma que a dama lhe falou, ele já tinha quase certeza que estaria em breve beijando aquela boquinha meiga. Ele passou o resto da aula flertando com ela e ao fim se beijaram. O período do curso era noturno, terminando às 10 horas da noite e não era prudente, devido ao horário, ficarem do lado de fora do teatro, uma vez que o local era mal iluminado e deserto. A tal garota morava na direção da casa do nosso herói, e como não se afastaria muito de lá, ele decidiu acompanhar a dama até seu apartamento. Ao chegar ao prédio da bela dama, onde ela morava apenas com sua colega de faculdade, os dois ficaram se beijando no pátio externo do lugar, em um canto escondido. O tempo se passou e eles nem perceberam, pois os beijos e carícias estavam ficando cada vez mais quentes. Quando eles decidiram respirar um pouco, Gabriel percebeu que seu celular havia desligado devido à falta de bateria, o que lhe fez perguntar à moça que horas eram. Quando soube que eram 2 da madrugada, ele levou um susto, pois seu pai era do tipo de não dormir até que ele estivesse em casa, e ele havia combinado que chegaria até às 11 horas. Certamente seu pai deve ter ligado-lhe, e deveria estar super preocupado e infernizando sua mãe, até o procurando pelas ruas. O rapaz disse que precisava ir, mas a garota estava desejosa por ele, e lhe pediu para que dormisse no apartamento dela. Ainda que quisesse, o temor de seus pais falou mais alto e ele virou-se para ir no mesmo instante, mas não antes de olhar para trás e ver a expressão decepcionada de outra garota. Apesar de manter a fachada, ele ainda era o mesmo desastre. No caminho para casa o arrependimento lhe dominava, pois poderia ter pegado o celular da garota e avisar aos pais que dormiria fora, ainda que tivesse que ouvir xingamentos depois, já que aquele era um convite claro para sexo e ele só pensava nisso. Quanto mais ponderava as possibilidades, mais arrependido ficava, todavia já era tarde demais para voltar. Ao chegar em casa, ele viu que seus pais estavam dormindo tranquilamente. Isso foi suficiente para fazê-lo quase explodir de raiva por haver perdido a oportunidade, mas o curso duraria mais um dia e Gabriel decidiu quebrar sua regra de não ficar com a mesma garota mais de uma vez. Durante a noite seguinte ela o ignorou completamente, nem nos seus olhos olhava mais, era o fim. Meses depois, em uma festa, nosso herói trocava olhares com uma bela mulher, visivelmente mais velha, e ele estava adorando,
pois percebeu que esse seria o caminho mais fácil para conseguir o que queria, sem compromisso. Em certo momento ela se afastou das amigas para ir ao bar, e Gabriel foi até ela, querendo puxar assunto, mas nem foi preciso, pois assim que se aproximou ela lhe sorriu, e partiram para o beijo, sem nem ao menos uma palavra precisar ser dita. Ele se apresentou, mas isso foi o de menos, ela não queria papo, e apenas se beijavam. Conforme as coisas esquentavam, ela lhe pediu para ir a um lugar mais reservado. Ele lhe disse que estava de carona, ou seja, sem carro. Achando que havia estragado tudo novamente, a mulher disse não haver problemas, pois poderiam usar o carro dela. Gabriel deixou qualquer senso de responsabilidade de lado e seguiu seus hormônios. No caminho, ele descobriu que a garota tinha 27 anos e era advogada, enquanto ele tinha apenas 17 anos, mas mentiu-lhe e disse que tinha 19 e que era universitário. Ao ouvir a resposta, ela deixou transparecer que havia se decepcionado um pouco, pois no escuro da boate ele aparentava ter mais idade, porém isso não a impediu de levá-lo para casa. Para quebrar o clima estranho que se formou, assim que ela estacionou, Gabriel a atacou com beijos dentro do carro mesmo, obtendo uma resposta positiva, e sem cerimônias foram para o quarto. Ele já deitado tentou despila, mas ela não estava disposta a facilitar. Eles começaram uma guerrinha que ela tinha a intenção de perder. Ele lutava para tirar suas roupas, porém cada vez mais ficava evidente que ele era um bebê crescido, e ela carregava muito mais experiência. Sua mente não parava de pensar que ao terminar de despila ficaria evidente que ele não sabia o que fazer em seguida, e isso poderia levá-la a desistir. Quando finalmente conseguiu remover suas roupas íntimas, a tensão em sua mente fez com que a adrenalina tomasse conta, agindo contra ele mesmo. No fim, ele broxou. Tentando manter a pose, lançou a frase clássica: "Isso nunca me aconteceu antes", o que não era mentira, levando em conta que nada daquilo realmente nunca havia acontecido com ele. Ela estava na cama esperando ele começar, e ele de pé, achando-a super atraente, mas a vergonha o tomava. Quando ela percebeu, ela começou a chorar e foi para o banheiro alegando que o problema era ela, mostrando que no fim, os dois não eram tão seguros de si como aparentavam. Sem saber como, ele vestiu suas roupas e saiu da casa dela a pé, no meio da madrugada e perdido, por não haver prestado atenção ao caminho. Ele percebeu, finalmente, o quão má foi essa ideia. O Gabriel do futuro, com 38 anos, reflete sobre essa situação que viveu aos 17, e cita a passagem bíblica de Provérbios capítulo 22 e versículo 6, que diz: "Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele", e comenta que seus pais sempre condenaram as bebidas e as drogas, e ele seguia isso, a ponto de não beber álcool. Eles também lhe ensinaram sobre honestidade, o que também foi seguido por ele. Mas o assunto de sexo nunca foi tocado, suas referências vieram da televisão, que superestimulava a sexualidade a todo instante. Ele reconhece que naquela madrugada teve muita sorte de não ter acontecido nada, apenas saiu com o ego arranhado, mas estava seguindo um caminho mais perigoso e maléfico do que poderia imaginar. Fim do capítulo 4. Você acabou de ouvir Notas do Dan, escritas por mim, narradas para você. Sou o Dan, apaixonado por escrever e contar boas histórias. Aqui você encontra resumos e resenhas de livros, séries e filmes. Sinta-se à vontade para fazer sugestões nos comentários e escrever sobre o que acabou de ouvir. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para acompanhar todas as novidades. Até a próxima!